Oi, meu nome é Clara, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo do projeto de extensão Comunicação de Área de Risco do Inflagel. Estamos aqui na comunidade do Ibura, né? E o objetivo de hoje é a gente trabalhar a temática de movimentos de massas, né, e suas características, complicações e afins. E a gente vai hoje entrevistar, né, a nossa líder comunitária do bairro do Ibura de Baixo, que é a dona Nalice Albuquerque de Souza. Roda a vinheta! Olá! Se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, você deve lembrar que nosso primeiro assunto foi sobre a erosão. E a erosão consiste num fenômeno natural que pode ser acentuado pelas atividades humanas. Esse fenômeno caracteriza o desgaste superficial do solo e está também associado ao transporte desse material. A erosão é um processo lento, no qual o solo vai pouco a pouco se desgastando, formando buracos. Esses buracos podem ser chamados a princípio de ravinas e com a evolução do processo podemos chamá-los de vossorocas também. Tá? Um dos fatores naturais essenciais para essa transformação é o clima. E aqui na região metropolitana do Recife, o que mais agrava esses fatores são as chuvas. Como já diria o ditado popular, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Funciona da mesma forma com os processos erosivos. A intensidade e a quantidade de chuvas ela vai acentuar as ravinas e as vossorocas, fazendo com que essas fraturas no solo fiquem cada vez mais profundas, tá? Então, a vegetação é outro fator que nós devemos trazer aqui quando nós falamos sobre erosão. Por quê? Porque a vegetação ela vai proteger o solo das primeiras gotas de chuva. Então vai evitar com que esse contato aconteça, fazendo com que o escoamento superficial seja evitado. Outra coisa que interfere na velocidade dos processos erosivos é o tamanho, a extensão, no caso, e a declividade de uma área, ou seja, de um terreno. Quanto mais extenso e inclinado for uma área, maior vai ser o processo erosivo. O processo erosivo ele vai ser mais acelerado. Por quê? Porque temos o fator gravidade atuando aí junto ao transporte de toda a sedimentação que a erosão desagrega. Então, saber disso é fundamental para compreender como funcionam os movimentos de massa, que é a movimentação de solos e rochas pela ação da gravidade que pode ser somada junto com a ação da água, do gelo e até do ar. Antes de continuar nosso papo sobre movimentos de massa, gostaria de pedir para vocês deixarem seu like e se inscrever no nosso canal, além de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que se interessam pelo assunto, tá? Agora eu deixo vocês com o Caio para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Até mais! Então, gente, existem alguns tipos aí de movimentos de massa. Então, começando citando alguns, você tem, por exemplo, quedas e rolamentos, né, que estão associados a deslocamentos de rochas de diversos tamanhos. Que são muito comuns, por exemplo, em terrenos íngremes, né, em costas íngremes. E aí o fenômenos, por exemplo, de tombamentos, eles também envolvem movimentos de queda livre. A gente pode dar como exemplo prático o que aconteceu no município de Capitólio, no estado de Minas Gerais, né, que houve aquela tragédia. Outro exemplo também são os deslizamentos, né, de encosta, que são os movimentos mais conhecidos, né, principalmente aqui na região metropolitana do Recife. Então são movimentos rápidos, né, que deslocam várias camadas de solo, incluindo as camadas mais profundas, levando tudo o que está em cima da superfície encosta abaixo, né. Então elas estão associadas à ação da água, né, sendo muito frequente em períodos de chuva, né. Então os solos estão muito saturados, né? Geralmente esse fenômeno ocorre com maior frequência. A velocidade do movimento e a quantidade de material que é transportado, né, depende da inclinação das vertentes. Então, por exemplo, você tem um terreno plano, né? Então você não vai ocorrer o deslizamento. Né? Em terrenos mais inclinados de maior declividade, né, esse fenômeno ele tende a ocorrer com maior facilidade. Certo? Então a gente também tem os rastejos, né, que são rachaduras ou trincas que aparecem na superfície, como evidências de instabilidade no solo, né, que podem evoluir para um deslizamento. Né? É um processo até demorado que cria algumas rachaduras
inclina ou deforma a estrutura ao redor. Certo? Você também tem as corridas de massa ou detritos, né, que também são rápidas e arrastam lama. Alguns blocos, né, e o solo também ele é remobilizado. Por fim, subsidências e colapsos são exemplos de movimentos verticais, no qual as camadas mais profundas do solo não suportam o peso do material que está por cima, que acaba cedendo. Então, gente, como foi relembrado no primeiro vídeo, né, foi comentado que o crescimento não planejado e com baixa infraestrutura das áreas urbanas acelera, certo, os processos erosivos e a ocorrência dos movimentos de massa, né? São as ocupações desordenadas, por exemplo. Além de, em diversos casos, intensificar esses processos que podem gerar catástrofes, certo? Aí, nesse sentido, existem diversas práticas ou ações que são consideradas, né, seguras, ou seja, que não prejudicam o meio ambiente e diminuem situações de perigo em áreas de risco. Por outro lado, existem aquelas ações, né, nem um pouco recomendadas, né, que são fatores de instabilidade, né, instabilidade do terreno, por exemplo, gerando situações de perigo e contribuem para a ocorrência de desastres, né, que são as chamadas práticas perigosas. É muito comum, por exemplo, em uma área de encosta, a gente acabar encontrando algumas espécies vegetais que não é muito recomendável o plantio delas, principalmente em áreas de encosta, como a bananeira, né? É muito recorrente você achar pés de banana, né, em áreas de encosta. Não é muito recomendável porque a bananeira ela é capaz de acumular água em suas raízes, né? E como já foi falado anteriormente, né, o acúmulo de água, né, a saturação da água a saturação do solo em decorrência do acúmulo de água, né, acaba tornando o terreno mais instável e porventura ocasionando os fenômenos de deslizamento de terra. Continuando na comunidade do Ibura de Baixo, com uma das representantes da nossa líder comunitária, que ela vai se apresentar para a gente agora, e em seguida a gente vai dar início às nossas perguntas. Bom dia, meu nome é Analice Albuquerque de Souza, moro há 56 anos aqui na rua Rio Espera, sou líder comunitária há 36 anos, onde já muitas coisas foi concluída aqui nessa comunidade, que é tão humilde e carente. É uma área ZEIS, onde nós estamos em busca de mais melhoria, como saneamento básico, urbanização, legalização de posse de terra. Tudo quanto for bom, nós estamos batalhando para que aconteça na comunidade. O que seriam ações seguras ou perigosas em áreas de risco? A minha opinião é que quando for fazer uma construção, tomar já as precauções de não fazer corte da barreira errada, estudar o solo e também não plantar árvores que não seja de acordo, como bananeira, pé de coqueiro, muitas árvores que retêm as águas. Entendi. Piorando toda a barreira. Perfeito. Agora gostaríamos de saber um pouco sobre a infraestrutura. Como essas construções podem ser construídas, por exemplo, numa área de encosta? Deveria ser bem analisado o solo e o morador procurar a orientação. Mas muitas vezes aqui são feitos desordenados. Até a construção das casas, né? E o processo de canalização, como a senhora acha que isso poderia ter sido feito? Poderia ele fazer as canaletas, drenar as águas e não fazer corte de barreiras erradas. E muitas vezes acontece aqui acidente por causa da teimosia. De sempre estar fazendo um puxadinho perto do outro, sem fazer o estudo do solo. E isso tem causado muito acidente. Aqui no Recife e região metropolitana chove bastante, né? E as infiltrações e o escoamento superficial costumam ser problemas recorrentes. Para a senhora, como que a gente pode solucionar esses problemas? Realmente, quando começa a chover aqui na área, a gente fica muito preocupado, devido a muitos cortes errados e os próprios moradores que prejudicam. E, imediatamente a gente convoca os órgãos, como a Defesa Civil, que é eficiente aqui para colocar a lona, para orientar os moradores como se deve
fazer a encanação das águas. Eu peço a limpeza das canaletas, pedimos a capinação, corte de árvore, tudo para o bem do morador, para evitar risco. E quando começa a cortar as barreiras, a gente sempre reivindica para que as autoridades tomem a providência antes de acontecer coisa de risco. E tudo que vem acontecendo no momento na comunidade é para bem e melhoria de todos. Quantas vezes a senhora presenciou algum deslizamento aqui no bairro? Aqui já teve muito deslizamento. Na época que não tinha a evolução que tem hoje. Da Defesa Civil sempre que precisa chega junto e tem essas contenção que são tudo monitoradas todos os meses, colocando lona, dando orientação aos moradores. E de lá para cá já evitou de ter queda de barreira e queda de móvel também, né? De casas. Há mais de 3 anos teve uma casa que caiu na rua Rio dos Cedros, mas imediatamente a gente ligou para a Defesa Civil e era como se fosse um formigueiro. Chegava carro de tudo quanto é lado e ajuda. Quando foi 2 horas da tarde, o pessoal já estava com colchão, com alimento, com estrutura suficiente para sair da moradia. Todo apoio nós tivemos. E até hoje a gente conta muito com a Defesa Civil, porque é muito eficiente. Se o líder tiver, eles estão nas comunidades atuando. E também, se tiver junto, eles, no que é preciso, eles fazem para nos ajudar e para que ter livramento de acidente, né? Orienta os moradores, faz o melhor, dentro da medida do possível. A gente fala o que pode e o que não pode aqui na comunidade. Para isso, vocês estão vendo, todas as barreiras que estão em alto risco estão protegidas pela lona e a gente reivindicando para que seja em parceria ou fazer as contenção de barreiras. E a luta não para. E a gente está aqui para ajudar, contar com os órgãos públicos. E a Defesa Civil, ela é muito eficiente aqui. Sai gestão, entra gestão, cada vez é melhor. E a gente está nessa agradecido, né? Porque de lá para cá não teve mais acidente, não teve mais casa caindo, não teve mais morte, nem teve mais acidente. E para isso, e por isso, eu bato palma para a Defesa Civil e para quem nos ajuda aqui na comunidade. Porque o Recife, vocês sabem, é todo de morro. E quem passa no centro acha que é tudo bonito, que a chuva não prejudica. Mas venha para o morro, que você vê a necessidade de tudo. E a gente está correndo atrás e cobrando das autoridades, que lembre das áreas ex e lembre do morro, que é o morro que elege eles. E que dá voz de vez para quem quer crescer da vida, venha para a comunidade carente. Que a gente está aqui para contribuir no que for necessário. Show. Muito obrigada pelas suas contribuições, tá? E eu agradeço a vocês pelo esse início. Espero que não termine aqui, que continue e que as coisas a partir de vocês comecem a acontecer ações melhores e mais com frequência, que a gente é uma área carente e necessária. Bom, vamos para a nossa última pergunta do quadro. A senhora pode falar como é que estão as obras de contenção de áreas de risco aqui no bairro, né? Como é que o poder público vem atuando? Esse ano, graças a Deus, está bem melhor. Nós conseguimos fazer essa escadaria, que o povo andava engateando, essas pequenas contenção de barreira. Está também se abrindo outros pontos na parceria. E isso é muito importante para a comunidade, para trazer a segurança, porque o inverno está vindo aí. E nós estamos precisando de segurança. Estamos batalhando para uma escadaria na Barão do Grajaú, para que os serviços venham sendo concluídos para o bem de todos e a segurança. E aqui a luta não para. E para você que chegou até aqui, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso Spotify, utilizando o @Implagel.